Muito bem, gravando. Alan Bastos falando, iniciando mais uma resenha da Movement, uma resenha especial e desafiadora, porque para quem está acompanhando a Movement e quem já entrou lá na descrição do nosso canal no YouTube, a gente dividiu em três pilares, né, os três pilares de conhecimento, que efetivamente são como se fossem três áreas de conhecimento, que no final elas fazem uma interseção entre si. Essas três áreas seriam um conhecimento técnico mais específico, um conhecimento técnico mais genérico, mais generalista, e o específico é a nossa prescrição, né? Anatomia, fisiologia, biomecânica, um mais generalista, que são as coisas que você aprende por fora, como, por exemplo, mexer no aplicativo, mexer no software, numa planilha de Excel, montar uma apresentação, aprender alguma coisa de mercado financeiro, de marketing, por aí vai. E uma terceira área de conhecimento, que é a do comportamento humano. E é impressionante, eu estava conversando aqui com o meu amigo aqui, que eu carinhosamente chamo de Gulu, já vou apresentá-lo a vocês, e o quanto essas áreas elas se misturam. E no final, a interseção das três áreas fazem um profissional completo. Então, embora a gente, na Movement, faça essa separação didática, essa separação é para mostrar que no final você precisa de ter todos esses três pilares de conhecimento para poder ter uma base sólida para se tornar um excelente profissional. Feita essa introdução, porque a gente pela primeira vez está entrando numa resenha, na resenha Movement, na área de comportamento. Então, hoje a gente vai falar da importância do comportamento humano. E quem olhou aí o título da temporada verificou que tem a palavra filosofia. Por quê? Porque não quer dizer que a gente vai aqui discutir Aristóteles, Heráclito, Platão, Sócrates, Nietzsche, apenas porque a gente entende que a filosofia ela é a base de todo esse conhecimento, de toda essa questão que vai nos ajudar a entender um pouco mais de comportamento humano. E sim, vamos ter alguns convidados aqui que vão acabar entrando um pouquinho num ou no outro autor, que é legal também, mas hoje o que a gente quer realmente é falar de comportamento humano. Antes de começar, vou pedir para o meu amigo Carlos Gustavo Barreto se apresentar para a gente. Gulu, eu carinhosamente chamo de Gulu, devia ter colocado entre parênteses ali. Gulu. Se apresenta aí para a gente. Bom, obrigado, Alan, pelo convite, pela honra de estar aqui, falando desse assunto que realmente é muito importante, né, de ser levado para profissional de educação física. Meu nome é Carlos Barreto, sou professor de educação física, né, conheço o Alan há bastante tempo, mais de 20 anos, e a gente sempre gostou dessa resenha que a gente está fazendo. Isso aqui é uma coisa normal para a gente, né, Alan? Que a gente sempre, desde o começo da faculdade, começamos a conversar sobre isso, sobre a técnica, e agora estamos entrando nessa, como ele falou, um desafio nessa seara do comportamento humano. Gulu, a resenha nossa é tão boa, porque a gente estava aqui e a gente fez o seguinte: pegamos aqui uma cervejinha, que é tradicional de algumas resenhas presenciais, e vamos abrir e vamos começar a resenha. A gente abriu, se vocês olharem, o copo já está praticamente vazio, porque a gente começou a famosa pré-resenha. E se a gente não toma cuidado, a gente esvazia essa garrafa. Mandou vamos começar. Vamos começar a gravar, porque a gente já estava se empolgando, e porque a conversa é muito gostosa, né, Gulu? O assunto é muito bacana, e estávamos falando exatamente sobre esse assunto, e por conta disso, Gulu, estou aqui com algumas anotações que ele fez para mim, que eu fiz. Gulu, por que a gente fala tanto de comportamento? Por que existe um pilar? A gente colocou o pilar de comportamento na Movement, apesar de você não ser sócio da Movement, você vai ser a primeira pessoa a explicar, que você vai explicar duas coisas juntas, que é por que entender de comportamento humano é importante para o profissional de educação física, para o estudante de educação física. Por que a Movement colocou esse pilar dentro da sua guarda-chuva? Para começar, né, a área da filosofia, quando eu fui começar a estudar alguma coisa fora da área técnica, foi para eu entender melhor a realidade, para eu entender melhor o que eu estava fazendo, na verdade, que eu tive um insight que eu vi que a área técnica ela não estava me explicando tudo o que eu queria explicar, ou pelo menos o que eu almejava, né? Então, eu fui estudar outras coisas. E fui estudar filosofia é uma delas. Então, como eu fui
com essa vontade de entender a realidade, né, o que eu vi? Né, que primeiro, que eu constatei, né? Primeiro, que a gente fica muito tempo com o cliente. A gente fica muito tempo. Então, você pode ter um cliente 3 vezes na semana, você vai ficar 12 horas por dia. Né? Por mês, desculpa. Então, assim, não vejo outro profissional, né, que fique tanto tempo com o cliente. Um terapeuta, você vê, a pessoa vai tratar dela mesma. Pode até parecer pouco, mas quando você compara com outros profissionais... Com outros profissionais. Um terapeuta, que você vai, às vezes, uma vez por semana. Talvez né? duas. Talvez duas numa crise, numa coisa mais... Mas depois, quando você vai melhorando, é 15 dias, né? Uma vez por mês. Enfim. Então, eu constatei que realmente é uma coisa que você não pode chegar lá e sair vomitando técnica, né? Uma coisa também, a primeira coisa que eu fiz quando me formei foi uma pós em fisiologia, né? E aí, o que você faz quando você começa a aprender fisiologia? Você vomita em cima do cliente, né? E eu já percebi que o cliente me olhava assim, eu achando que estava falando a coisa mais interessante do mundo, e que é muito interessante. Para você? Para mim. E eu percebi que o cliente, assim, estava nem aí, vamos dizer assim. Então, aquilo já me deu... Você vai... normalmente, né, você começa... Por isso que... Pode até ter algum cliente que goste, né, Bruno? Pode, com certeza. Eu tenho um cliente que eu dou aula para ele há 11 anos. E, assim, eu dou aula para ele. Literalmente dou aula. Porque ele gosta. Então, todo exercício eu explico. Tudo que ele tira dúvida, ele gosta, ele pesquisa. Entendeu? Então, realmente, tem pessoas que gostam. Mas aí eu comecei, que na verdade, por isso que a Movement está fazendo faz um grande serviço, porque eu já tenho praticamente 20 anos de mercado. Fora antes, que a gente já trabalhava com esporte, já a minha vida toda. A gente vem diante da regulamentação da profissão. Antes da regulamentação, exatamente. Então, eu percebi que era realmente uma área assim, que a gente tinha que explorar. Tinha que explorar realmente e levar um conhecimento. Eu estava falando da Movement, do serviço que ela está prestando. Porque eu demorei um tempo para ver isso sozinho, né, para ir percebendo as coisas. Comecei a estudar outras áreas sem querer, tá? Mas talvez sem querer não, foi um conselho de um amigo meu, de outra área, que ele falou, cara, vai estudar outras coisas que vai te abrir a cabeça para a educação física, mas a Movement agora está tendo esse excelente serviço de pessoas, de professores que estão formados há pouco tempo, eles terem pessoas que possam iluminar, possam dar um caminho para ele, para ser mais fácil para ele, né, do que foi para a gente. Que eu acho bacana, Bruno, de trazer isso também. Além da parte importante para a atuação profissional, tem uma coisa da vaidade também, que o ser humano não escapa disso, que é você olhar e falar assim, caramba, educação física não é só contar 1, 2, 3, 4, não é só 3 de 10. Educação física, ela é mais. Um bom profissional de educação física, ele vai além de simplesmente entender quantas séries são necessárias, qual é o exercício, até porque qual é o exercício? Isso já gera uma pergunta, né, Lu? Qual é o exercício bom para aquela pessoa? Se você olhar só tecnicamente, você tem alguma chance de errar. Exatamente. Você vai acertar biomecanicamente? Exatamente. Ok. Vai. Tua precisão vai estar acertar correta. A matéria, Gulu. Talvez não acerte. Eu levantei uma bola para você aqui agora. Exatamente. Assim, você vai escolher um exercício para a pessoa, que a gente já estava falando aqui antes. A gente conhece profissionais muito bons tecnicamente e que na hora do relacionamento não é que sejam mais pessoas, não é isso, mas é que às vezes não gera uma aderência no cliente, né, por um motivo ou outro, e um dos motivos pode ser esse, de um excesso de técnica, né, de um excesso de cientificismo, e que na verdade ele está colocando para uma pessoa ali, né, e por mais que a sua prescrição possa estar 100% atualizada, certinha também, né, por favor, a gente não está querendo dizer aqui que você tem que prescrever coisa errada. Não confunde. Não confunde. A autoexcludência, né? Exatamente. Falando assim que, você não é para te prescrever coisa errada, é só para você adequar. Às vezes, você fazer um bom básico, né, para a pessoa
Ó, eu tive, assim, pode parecer besteira, né? Mas eu tive um ensinamento, até fazer uma homenagem aí ao Nelson Carvalho, Nelson de Carvalho, que nos deixou, saudoso, né? Que eu fui estagiário dele, numa situação até inusitada, porque eu fui estagiário formado, né? Porque como eu fui atleta e eu fui fazendo minha faculdade aos poucos, às vezes eu saía, morei fora, e quando eu terminei, só que não tinha mercado, eu não tinha entrado numa sala de musculação. Então eu pedi uma orientação para telefone tocando aqui. Telefone tocando. É um despertador, gente. Beleza. Coisas da vida, coisas da resenha, né? Vamos lá, foi mal, Guru. Aí eu pedi para perguntei o meu fisioterapeuta, que tratava de mim quando eu estava machucado. Falei, então, agora me indica alguém bom para eu estagiar, mesmo formado. E aí eu fui parar no Nelson Carvalho. Ele me falou o seguinte no começo, ele falou assim, olha só, se pegar uma pessoa sedentária, se você colocar ela para caminhar, ela vai melhorar. Caminhar, não precisa fazer mais nada. O que ele quis dizer com isso? Cara, você está pegando uma cliente nova. Calma. Entendeu? Não precisa fazer tudo aquilo que você acha que é melhor, que é o melhor de tudo, porque você não está analisando a idade da pessoa, a cultura da pessoa, o que ela está esperando daquilo. Entendeu? Eu já fui atender uma senhora que, quando eu abri a porta, a senhora estava aterrorizada, porque o médico falou que ela tinha que fazer musculação. Ele usou esse termo, que ele poderia ter falado fortalecimento muscular, né? Ele usou musculação, e ela aterrorizada, e eu percebi isso, tá vendo como é que, assim, você se preocupar com o comportamento humano. Eu percebi que ela estava com medo, e aí o que eu fiz com ela? Você acha que eu fiz a série que eu gostaria de fazer? Não. Eu fiz uma série bem conservadora para que ela pudesse ter confiança. Eu não botei nenhum desafio para ela, nada desafiador. Eu não me lembro o que eu fiz, mas fiz uma coisa simples, porque eu precisava, primeiro, tirar o medo daquela pessoa. Já trazê-la para a atividade. Para a atividade, para a aderência, para eu poder voltar. Basicamente. E ter aquela leitura do pavor ali naquela hora, pode parecer trivial, mas não é. Muitas pessoas não têm. Não é porque eu ia atender uma senhora de 80 e poucos anos, entendeu? E você tem a sua ansiedade também, primeiro cliente. Sim, imagina, nossa. Já faz um tempo, né? De hoje, quanto mais você vai ficando experiente, mais você fica mais tranquilo, é normal. Mas sempre tem. Se você também não fica ansioso, fica totalmente relaxado, é capaz de você errar. O medo também serve para isso. Medo não, né? A ansiedade, na dose certa, ela é benéfica, porque você assim entra ali. A vaidade é benéfica. Exatamente. Tudo na dose certa. Exatamente. Quase tudo na dose certa. Quase tudo. Mas você me deu um gancho bom, que a gente estava falando de comportamento humano, e que quando a gente fala de comportamento humano, eu escuto muito falar isso, que as pessoas vão justamente para esse lado, de vaidade, vamos dizer assim, de defeitos e qualidades, tá? E qual é a minha visão sobre isso? É importante você saber se você está um pouco vaidoso, assim, lógico que é importante, mas isso não é seu, tá? Isso não é um autoconhecimento. Você não é vaidoso, você não é preguiçoso, você não é honesto. Você tem atitudes dessa natureza. Bacana. E claro que você vai vendo que, como eu acho que eu usei essa alegoria, essa analogia na outra resenha, mas eu vou usar de novo porque eu acho que ilustra muito, da mesa de som. Tá? Eu só sei médios, graves e agudos, mas tem uma porrada daqueles... Um monte de botãozinho. No médio, tem um monte de botãozinho. Exatamente. Tem vários médios. Estava falando aqui com um músico aqui. Não. Tem uma música. Curioso. Então, o que acontece? Vamos imaginar essa mesa de som e que cada botãozinho desse, um é vaidade, o outro é preguiça, tá? Todos os vícios e virtudes. Não acho, na minha opinião, não acho que você, achando a tua sintonia atual, aquilo é você. Aquilo não é. Aquilo é você hoje. Tá? E nem achar que hoje, porque você não está nada preguiçoso, quer dizer, a tua vontade está lá em cima e a tua preguiça está lá embaixo, meu amigo, relaxa um pouquinho para você ver. Dá uma relaxadinha. Você vê, para de ler, entendeu?
Começa a mudar um pouco seus hábitos. Fala, não, pô, eu tô bem aqui, né? Vou ver só um capítulozinho daquela série aqui. Aquela novela. Você deve ficar da novela. Entendeu? Então, assim, já é para mim uma dica e uma ferramenta. Você não é vício de virtude. Aquilo pode ser um termômetro porque você está fazendo atualmente. E esses botãozinhos, eles vão mudando conforme você vai tendo atitude. Não é você que mete a mão lá e põe. Seria muito bom, né? Pô, poder regular. Vou botar a mão aqui na vontade e e a preguiça para baixo. Não é. São as atitudes. Você fala assim, pô, não, agora eu tô treinando. Tem tudo a ver com aquela resenha de emagrecimento. Você vê como é que o comportamento, ele está em tudo. Quer ver um outro exemplo de que o comportamento e a linguagem está em tudo? Você vai assim para uma empresa de alta tecnologia, se as pessoas não se falarem e se as pessoas não interagirem uma com as outras, a coisa não anda. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Mesmo dentro de um negócio de alta tecnologia. Mesmo dentro de uma tecnologia alta, assim, nível lá só, se o cara não souber... Tu segurou a linguagem aí, né? Só pica lá, só pica das galáxias. Exatamente. E Gulu, uma coisa importante que a gente vem falando, eu e o Cauê, como a gente faz muita resenha sobre obesidade, e a gente fala muito da dificuldade da aderência, e a dificuldade da aderência aí parece, não, então a pessoa que está obesa tem dificuldade de aderência. Não. O ser humano tem dificuldade de aderência. E o obeso parece aumentar um pouquinho pela nossa experiência, pelo que a gente tem visto. Nesse aspecto de obesidade. Nesse aspecto que envolve a obesidade, que é alimentação, atividade física. Exatamente. Porque ele pode ser um baita profissional, um baita marido, baita pai. Não, estou falando da aderência à atividade física. As coisas que tangem tem várias outras coisas no processo. Eu estou sendo aqui. Da atividade física. Eu estou sendo reducionista, estou reduzindo aqui, estou trazendo um dos vários pontos, porque a gente aborda definitivamente que são vários pontos importantes em relação ao estado de obesidade, que como muito bem falou o Pita, que vai estar com a gente aqui no terceiro episódio. Você não é obeso, você está obeso. Isso foi um aprendizado importante que eu trouxe do Pita. E aí a discussão minha e do Cauê do ponto de vista da aderência, qualquer coisa é melhor do que nada. E quando a gente fala qualquer coisa é melhor do que nada, muitas vezes a gente é mal interpretado no sentido de tá legal. Então, eu vou ali na padaria da esquina perguntar para o padeiro o que eu faço. Ele vai falar assim, caminho, não é isso. Quando a gente fala qualquer coisa é melhor do que nada, é porque a gente entende. E aí o que você está falando, Gugu, quando você entende do comportamento humano, você é capaz de adequar, fazer uma adequação. Exatamente. Com a técnica, de acordo com a realidade que você está enxergando na pessoa, para que haja uma aderência. Não é o fazer qualquer coisa, Exatamente. isso. Porque a gente está buscando um pilar, como você está puxando o gancho do pilar da MUV, como a gente está justamente puxando um pilar que já existia, claro, porque todo mundo se relacionava, só que ninguém falava disso, né? Então, o pilar já existia. A gente só está colocando em pauta para a gente botar isso para todo mundo entrar, para todo mundo vir participar, né? Conversar com a gente, mandar o Alan tem um Instagram bem ativo, ele posta, então vamos mandar resposta, vamos perguntar, porque já está lá, já estava lá. Então a gente está colocando em pauta um pilar que já existia. É isso, exatamente. Não é? Aliás, eu falei muito tempo sobre isso no Instagram e eventualmente eu ainda falo. Eu estava conversando com o Cauê semana passada que eu nem sei se na hora que essa resenha estiver no ar, a resenha que eu fiz com o Cauê já vai ter saído, porque eu fiz uma resenha com ele. A gente vai gravando aqui, depois a gente organiza. Tem uma ordem das gravações, mas as temporadas uma pode tomar frente da outra. Por exemplo, o Gulu está vendo aqui, é o episódio 1. Depois tem o episódio 2 programado com o Luciano Cardoso, episódio 3 com o Rafael Pita, episódio 4 com o Carlos Amoroso, e o episódio 5 os 4 juntos, que vai ser uma confusão. Mas não quer dizer que essa temporada vai sair antes da resenha que eu fiz lá com o Cauê, então não sei. Enfim. Aliás, essa porra toda, por que eu tava falando isso? Eu tava conversando alguma coisa com ele e já esqueci. Não tem importância, a gente já puxa outro Manda abraço. A gente estava falando, por exemplo, desse pilar de comportamento humano, né, que a gente estava falando aqui, botar em pauta. Foi justamente na minha experiência, né? O que aconteceu comigo
sem eu querer, não foi uma coisa programada. Eu tenho clientes de muito tempo. A minha cliente mais antiga tem 14 anos que eu estou com ela. E eu tenho uns 8 clientes que ficam nessa base de 14, 10 anos. Esses são os meus clientes que me salvaram na pandemia. Outros também mais novos, mas assim, a galera toda me salvou na pandemia, o que foi uma resposta muito boa do relacionamento que a gente tem, da importância. Assim, eu sinceramente, eu fico muito lisonjeado com alguns clientes que eu tenho, com a importância que ele dá, o respeito que ele tem. Assim, realmente, eu acho que é isso que a gente busca, né? É isso que a gente, quando o Alan falou no começo, que a gente quer, né? Romanticamente, mas que é o ideal que a gente quer. A gente quer que o profissional da educação física seja cada vez melhor. Cada vez melhor. Melhor em quê? Em todos os aspectos que a gente puder abordar. Profissional melhor. Profissional melhor. Ser humano melhor. O Alan falou tudo. Um ser humano melhor, que consequentemente ele vai ser um profissional melhor. O quanto ele vai estudar da área técnica vai de cada um. O quanto ele vai também querer entender sobre o comportamento humano também vai de cada um. E o outro pilar, que são as questões genéricas, né, de informática, de tecnologia e outras coisas. Que você até sobrevive um pouco melhor sem elas. Sim. É difícil hoje você ficar totalmente à parte dessas tecnologias, né, à margem, é difícil. Mas se você tiver... Você acaba não ficando, né, Bruno? Porque imagina o seguinte, né? Quando entrou a quarentena, você tem uma boa capacidade de relacionamento humano, você tem uma boa capacidade técnica de prescrição, mas você não sabe se logar, que é tão idiota, gente, tá? Que é se logar no Zoom, ou no FaceTime, ou no Google Meet, para entrar online com a pessoa e naquele diálogo ali online você conseguir montar um treinamento. Entra um pouco aí dessa habilidade mais genérica, né? E, gente, a gente não quer aqui determinar o que é genérico, é só uma divisão absolutamente didática. Que, peraí, mas isso que você falou, isso é comportamento. Tudo tá junto para no final você ser um profissional melhor. E se por acaso a gente tiver, por exemplo, eu vou dar uma opinião aqui minha sobre esses 3 pilares. Tá? Eu não estou fechando a questão, é uma opinião minha. Tá? Não tenho a pretensão de ter uma verdade absoluta, é uma percepção minha. Tá? Dentro dos 3 pilares, eu colocaria hierarquicamente como o comportamento humano, relacionamento, a técnica. Eu sei que quando eu falo isso, se tivesse algumas pessoas que tivessem um tomate agora tacaria em mim, com certeza. E depois essa parte mais genérica. Por que eu acho isso? Tá? Eu vou explicar a minha visão e aí cada um fica à vontade para atacar o tomate lá. Atacar o tomate ou então para concordar. As duas situações estão ótimas. Por que eu acho? Porque o comportamento humano, quando a pessoa ela tem um relacionamento muito bom, ela cativa aquela pessoa carismática. A gente conhece, na educação física tem muito disso, que é uma característica boa. Pô. Você ser carismático é ótimo. Se usar isso para o bem, é ótimo. E às vezes não é que ela tem uma técnica deficiente, vamos dizer assim, né? Ela tem uma grande chance de criar uma aderência nessa pessoa. Agora, outra pessoa que tem uma técnica melhor e um relacionamento um pouco mais deficiente, na minha opinião, o cliente, ele pode ser, porque o cliente não é técnico, né? Ele não é técnico. Então, para ele ver que uma pessoa, ele até percebe que uma pessoa é mais técnica do que a outra, mas ele não tem esse refinamento que a gente tem, por exemplo. A gente sabe, né? Então, por isso, por essa motivo, assim, o Alan sabe, a gente também foi abordar essa parte do comportamento há pouco tempo que a gente tá voltando os olhos para isso. A gente foi sempre da parte técnica, né, Alan? Sempre de estudar, de ver artigo e tudo. Então, não é o que a gente agora abandonamos, não, a gente não quer saber, não. Só deixar claro que pouco tempo não são 6 meses, pouco tempo é 4 anos, 5 anos. Exatamente. Mas lá na nossa formação era uma coisa muito... Você falou, você se formou, foi buscar pós-graduação em fisiologia do exercício. Uhum. Eu queria fazer uma pós em biomecânica, que eu acabei não fazendo, porque eu fui direto para o mestrado. Mas o mestrado era biodinâmica do movimento humano, que eu acabei não concluindo, porque a minha carreira foi para outro lado, dentro lá da Bodytech, mas isso é outra história. Mas acho que deu para a galera, até esse momento,
meio Tem que muita história e entender a importância do comportamento humano. Essa questão hierárquica que o Lulu falou, ela vai entalar na garganta de muita gente, eu sei. Quando você coloca assim que o comportamento humano ele é mais importante que a parte técnica, vai entalar, você, peraí, minha profissão você não, eu não sou psicólogo, não sou... gente, assim, porque quando ela fala importante, realmente, assim, quando a gente tenta trabalhar melhor a palavra, a gente, de repente, tem um entendimento melhor das pessoas, né? Uhum. Eu coloquei essa hierarquia, que eu não precisava, na verdade, né? Eu não precisava. Eu coloquei, eu realmente me expus. Eu coloquei, de repente, para dar uma ênfase na importância do comportamento humano. Porque se quiser falar que a técnica é superior, é mais importante, não tem problema nenhum. Mas tem uma questão, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas tem uma questão que eu acho que é o seguinte, que mais uma vez a gente vai... E isso a gente conversou aqui, e a gente é muito alinhado, na hora que a gente vem aqui fazer, na hora que a resenha começa a rolar, a gente começa a expor, e a gente expõe, e a gente está com uma preocupação, que é natural, de como a gente vai colocar, para não gerar uma animosidade, uma resistência. Porque o assunto é novo. O assunto não é novo, não. Né? Mas ele não é falado da maneira como a gente acha que ele deveria ser falado. Ele não tem mas volume. É novo no sentido de que quantas empresas como a sua fazem uma coisa na educação física. Então, se tem alguma, eu não conheço, mas se tem, são poucas. Tá, eu só conheço uma. Que é lá com a Rafa Brandão, a Edma Alves e o Renan Massaferri, que tem lá uma mentoria que eles... Desculpa, tá, Rafa, Edma e Renan? Eu sei que vocês mudaram de mentoria para... Agora me fugiu o que é, mas assim... Mas é uma coisa boa. Puta do negócio fantástico, que eles dividem em 2 pilares que eu acho maravilhoso, legal. que é a macia as duas, a Rafa e a Edma. Edma, pela que eu assisti as 2 resenhas. Isso, são espetaculares. E aí, lá no Atalho, você tem uma formação, né, porque o nome é fantástico, né? Gerar um atalho para você... Não é um atalho para o sucesso que você vai... Não, é um atalho para você se transformar num profissional competente, de verdade, completo. Eles têm 2 pilares, que é o pilar técnico e o pilar comportamental. Então, uma formação espetacular, vai lá, pesquisa, bota aí o atalho, @o atalho, lá no Instagram, que você vai ter todas as informações lá. Em breve eles devem estar abrindo turma nova. E aí, voltando aqui nessa questão da hierarquia, você está falando que a Movement tem essa preocupação, porque eu, na minha gestão dentro da Bodytech, desde 2018, que eu fiz lá uma gestão na parte da musculação, que era uma gestão para ser técnica, eu fiz questão de levar a parte comportamental desde o primeiro dia. O dia que me cobraram, Gulu, e falaram assim, Alan, nós precisamos de um processo para o atendimento. Cara, eu fiz em 5 minutos. Eu fiz um processo bonitinho, isso aqui, entreguei, e eu recebi a seguinte... A resposta do processo que eu criei foi espetacular, é disso que a gente precisa. Vamos garantir, né? Temos que colocar esse prático, ali não temos... Aí eu falei, beleza, só temos um problema. Isso no papel tá lindo. Só que, vamos lembrar uma coisa, tem um ser humano lá que vai ler isso e talvez não entenda, ou entenda e não goste, ou não está adequado à realidade dele, ele não vai querer fazer e esse processo vai ser engavetado dentro da sala, da gavetinha lá do computador da musculação. O que a gente precisa fazer? O processo é muito fácil de desenhar, de verdade, mas ele é muito fácil de você errar. Porque se você não tiver o envolvimento das pessoas, você não entender o comportamento, você não entender como é que as pessoas se sentem em relação àquilo, o quanto felizes elas estão ali, o quanto elas querem estar, o quanto elas querem fazer, o quanto elas entendem que aquilo é importante. Então, um monte de questão que se você não levar, e não levar de maneira repetitiva, o seu processo vai ser... Ele pode ser o melhor processo do mundo, mas ele não vai rodar. Porque a máquina, quando você bota um software no computador, com um processo, com um algoritmo, garantia de sucesso do processo. Vai rodar, meu irmão. Tem jeito. Mas no ser humano não funciona assim. Então, aí a gente está trazendo de volta.
Mas quando você fala da hierarquia, e galera, essa é resenha, né? Às vezes a gente mistura, perde o negócio, fala, porra, não, tá pondo o negócio do outro. Quando fala de hierarquia, que no final, o que a gente estava conversando antes era que não tem essa separação. A gente já falou várias vezes isso aqui. Como é que a prescrição, e para mim, que hoje para mim, quando eu vou fazer uma série para um aluno meu, quando eu estou ali conversando, eu olho para ele e falo assim, tem que fazer isso. Eu não consigo imaginar um olhar só técnico. Sim. Eu não consigo, porque tem tantas coisas envolvidas. Vou dar um exemplo bem simples, bem bobo. Ele está com desconforto na lombar. O que ele precisa? Se movimentar. Mas aí ele entende que se ele sentar e levantar da cadeira, por exemplo, for qualquer coisa, tá, pessoal, de movimento. Se ele andar, a gente tem evidência boa, né, para andar, diminuir a dor lombar. E ele fala assim, eu não consigo andar. Mas só que ele não verbalizou, eu não consigo andar. Você pede, cara, dá uma caminhadinha, você sente, você tem que adequar. Na conversa com ele, você vai perceber muita coisa. E aí, porque assim, cara, anda, né? Aí vem a técnica. Anda, é só você andar, não, mano, não tô com mais, caraca, pelo amor de Deus, é só você andar. E você vai entrar num conflito com o seu aluno. Eu talvez não esteja usando o melhor exemplo, porque é difícil usar isso, até porque quando você está dando aula... E aí, uma outra coisa que eu queria falar, Gu. Muita gente, eu tenho certeza que vai se identificar com o que a gente está falando. Assim, peraí, eu nunca estudei esse negócio, nunca ouvi falar sobre isso, nunca me preocupei com isso. Mas é exatamente isso que eu faço. Porque o bom profissional faz isso. O tempo, se a gente sair daqui, entrar na academia, na segunda-feira, que as academias continuem abertas, né? Abertas. Se a gente entrar numa academia e tiver lá um grupo de personagens dando aula, a gente ficar olhando, a gente vai ver uma galera trabalhando assim. Muita gente. E falando que trabalhando. só está trabalhando do ponto de vista técnico. E não está. Isso é que é bacana, né? Pois é. Que é legal a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas vão se reconhecer. Vão ver, pô, eu já faço isso. Pô, legal, então deixa eu ver o que eu faço. De repente tem um embasamento. Né? Eu posso entender melhor ainda e posso fazer melhor. Então não é só para quem não faz, assim, não, eu lido bem com meus clientes. Não, tudo bem, mas você pode lidar melhor. Você pode ter um entendimento de uma coisa de um cliente, que você está um tempo para entender, e que acontece, né? Às vezes tem algumas coisas, né? A gente já falando nessa área de comportamento, né? Por exemplo, tem uma questão que é uma teoria, né, dos temperamentos. É uma boa ferramenta. Antes de falar da teoria do temperamento, que acho que vai ser do caralho, eu estou falando palavrão aqui sem querer, você já está fazendo efeito. Esqueci, assim. Além disso, a pessoa está olhando assim, às vezes a pessoa, cara, eu faço muita coisa baseada na minha percepção, na minha sensibilidade. Talvez ao ouvir essas provas, caramba, tá tudo bem. Não se assusta não, porque eu estava conversando com a Alan. Na verdade, a gente põe filosofia, a gente está estudando, a gente estuda psicologia, o Rafael Pita está fazendo psicologia, você viu, um professor de educação física, foi procurar psicologia. Eu comecei estudando 10 anos atrás filosofia. Daí, de lá para cá, eu fui migrando, estudei um pouco de história, de educação, de psicologia. Então, não é uma questão de você fechar na filosofia e achar que tem um ponto. Não, é para você realmente abrir o seu leque. Abrir o seu leque do seu imaginário, do que você pode falar para o seu cliente. Porque é aquilo, né, Alan? Você durante o teu atendimento, você não faz só intervenções técnicas. Né? Não. Você não faz só intervenções técnicas. Você tem que, aquilo que fala, você percebe a pessoa. Assim, às vezes eu percebo, Alan, que alguns professores, eles querem aquela velha história. Fez um curso no final de semana, um curso prático. O que acontece segunda-feira? Aplicar tudo. Vão aplicar tudo em cima de todo mundo. Normalmente, assim, o cara, eu às vezes vi É bom poder aplicar, né? É ótimo poder aplicar, mas na verdade, na minha opinião, quando você sai do curso, você está preparado para aplicar ali 5% que você aprendeu. Porque você tem que absorver aquilo, tem que entrar em você, tem que entender o que você está fazendo, não somente pegar aquele exercício e botar na pessoa. Quando a gente fez o curso de certificação
em movimentação humana, que a gente não vai fazer esse ano, que a gente vai fazer um curso diferente. A Rafa tinha uma coisa no discurso dela que é importante demais e que eu introduzi no meu discurso, que é, galera, segunda-feira, antes de você, tudo que você aprendeu aqui esse final de semana, antes de você aplicar no seu cliente, passa um tempo aplicando com você. E quando você estiver confortável com você, isso é de uma sabedoria enorme. Quando você estiver confortável com você, que muita gente faz, eu sempre fiz isso instintivamente. Tudo que eu passo para os meus alunos, eu já testei em mim, não é testei. Eu queria saber qual era a percepção, porque não adianta só a teoria, saber que aquele é o caminho. Você precisa sentir, perceber aquilo em você, para poder você colocar em prática. Então, você está falando, vamos voltar no temperamento, Guga, só tem um negócio. Como a gente demorou para começar a resenha e bebeu, eu vou ter que pegar outra aqui, que a gente combinou o seguinte, como o Gulu é o cara da cerveja mais levinha ali, né, a Pilsen, refrescante, a Lager, refrescante, chamou, Leta, você sempre... Tanto você e o Pedro falarem da refrescante, ele ficou na minha cabeça. E aí o Gulu falou assim, Alan, só não me bota uma cerveja. Vou chamar o Leta para tomar uma refrescante comigo, porque eu também gosto da refrescante. Para poder ficar na boa. Aí o Gulu falou assim, só não me bota uma cerveja diferente, azeda aqui, eu vou estar no meio da resenha. Foi na careta. Então o Gulu, a gente começa a beber e começa a gravar. Só que a gente bebeu demais antes de começar a gravar, você é obrigado a abrir outra. E aí, se você quiser fazer a gareta também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, as duas eu achei que fosse das duas excelentes. Que ele tá entregando. A gente já bebeu uma, depois... Duas. São duas. Vamos para a terceira. Gulu, começa a falar do temperamento, que é o tempo de eu sair aqui rapidinho, vai ouvir um barulhinho aqui na porta, trazer a outra. Eu não vou lavar copo nenhum, porque esse copo mesmo correto é lavar, não sei o quê, mas a gente aqui é resenha, tipo resenha de baixo. Começa a falar do temperamento. Beleza, vou falar do temperamento, logicamente não vou me aprofundar, né, galera? Vou falar só porque é importante, acho uma ferramenta importante. Existem 4 tipos de temperamento nessa teoria, né? E basicamente você já difere o teu cliente se ele é um cliente expansivo ou se ele é mais introspectivo, tá? Então, assim, eu já tive feedbacks de clientes introspectivos que, por exemplo, eles falaram assim, olha, durante um intervalo de uma série ou outra, eu gosto muito de refletir, eu fico pensando, o que ele está falando para mim, né? Durante o intervalo, cala a boca, não fala nada, entendeu? Então, assim, e já tem aquelas pessoas expansivas, aquelas pessoas que reagem, né, de uma forma mais quente, entendeu? Então, você precisa de uma comunicação mais ativa, né? Isso não é para você ser uma pessoa falsa, né? Para você falar assim, então eu tenho que ser um camaleão. Não, na verdade não é isso. Você tem uma essência. Mas se você é um cara muito comunicativo, que fala muito, e você tá com uma pessoa introspectiva que não gosta muito de falar, talvez essa pessoa não se sinta tão à vontade, ou ela não queira, de repente, estar tanto tempo com você. Então, o temperamento, ele já te dá essa... né? Não, porque naquela quebrada, mas a latinha é bonita. Foi mal, Gulu. Tranquilo. Continua aí. Então, o temperamento, e o que acontece, né? Eu falei que não vou me aprofundar. O temperamento, ele é uma coisa que nasce com você, tá? A gente, um termo mais técnico, é uma estrutura mineral, né? Uma estrutura material em você, não é uma coisa que você adquire durante a vida, é uma coisa que está em você. Quando você é introspectivo, você pode até, numa hora ou outra, você se esforçar um pouco para... Quem é introspectivo sabe, né? Que é o meu caso. Você tem que se esforçar para você se comunicar e entrar numa comunicação boa. Digamos assim, alguns ambientes pedem, como, por exemplo, eu tenho clientes bem comunicativos que eu tenho que conversar toda hora, eu tenho que fazer aquele bate-bola, entendeu? E que, de repente, não é muito o meu ritmo. Mas aí você já consegue identificar, né, essa questão do temperamento. Se ele é expansivo ou se ele é introspectivo. Isso já pode dar um tom no teu atendimento, entendeu? Bacana. É um tom, não é... Gente, não é uma coisa para rotular, entendeu? É um tom que não tem só... Eu falei de expansivo e introspectivo, eu coloquei 2 polos, né? E desses dois polos tem
aquela pessoa que é mais seca e a pessoa que é mais úmida, vamos dizer assim, mais envolvente, né? Então, o polo de cima seria o quente, o polo de baixo o frio, né? O quente seria o expansivo, o frio seria o introspectivo, e, de um lado, coisa um pouco mais seca, né? E um pouco mais envolvente. E aí você tem os 4 temperamentos. Tá? O quente e seco é o colérico. Tá? Entregou. O quente e envolvente é o sanguíneo. É aquela pessoa que... O que acontece? Vou dar rapidamente. Quem é o colérico? Né? Assim, também, sem querer ser muito... perdendo um pouco da precisão, de repente... Só faz um brinde comigo. Para ser... Tá um cheiro maravilhoso essa cerveja. Meu Deus do céu. Sem careta, deliciosa. Realmente nunca tinha tomado, muito boa. Não tem nada de... Não, espetacular. Muito boa, refrescante. Pode. Quem gosta de refrescante. Mas, enfim, colérico é aquela pessoa que tende a se irritar um pouco mais, tende a perder um pouco mais da paciência. Eu vou falar um pouco também, tem aspectos muito, muito positivos. Por exemplo, ela se irrita um pouco mais, mas ela tem uma capacidade de liderança. Pode só me detonar, né? Exatamente. A capacidade de liderança, as pessoas tendem a seguir. E eu gosto muito de trabalhar de explicar isso com uma simbologia, né? Por exemplo, o colérico é o fogo. Né? Então, o colérico, por exemplo, o fogo, ele pode tanto queimar como iluminar. Né? Então, o iluminar seria coisa boa, que ele tem iniciativa, ele vai lá, faz, e toca o projeto, e fala, são características do colérico. Tá? Mas tem falta de paciência, se irrita com facilidade. Pede mais desculpa do que licença. Eu normalmente peço mais desculpa do que licença. O sanguíneo, que também é do polo de cima, que é aquele que é também expansivo, mas é aquele envolvente, é aquele comunicativo, fala e não liga para nada, a vida assim, é um espetáculo, para você conviver, até ser por exemplo, um amigo sanguíneo, maravilha, o cara companhia, né? Aí indo para o polo mais de baixo, né, o polo mais frio, que é o meu caso, eu sou o fleumático, tá? Que é o frio e úmido. Então, assim, rapidamente também o fleumático é aquele que ele se adequa às situações. O símbolo dele é a água. Então, assim como a água, ele acomoda. E, falando do mal, como ele acomoda, ele muitas vezes ele precisa de alguém. Por exemplo, um colérico é muito bom com o fleumático, porque o colérico ele faz aquela água andar. Ele dá logo um esporro e a água anda, entendeu? A água se movimenta. Foi mais ou menos assim, né? Vamos gravar a resenha, irmão. Você vai lá em casa, que a tua internet é uma merda, não funciona, você dá teu jeito, sábado agora já tá... E eu vou me adequando, entendeu? Eu tava aqui explicando para ele, vamos começar, eu falei, vamos, bora. Entendeu? Então é isso. O ponto bom é que o fleumático se adequa com facilidade, só que ele muitas vezes se acomoda. Aquela água parada, que se não tiver um motor, fica ali, pensando muito na vida. Né? Cara, esse exemplo foi do caralho, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava aqui antes, e aí, por isso que foram 2 cervejas antes. E aí ele começou a me explicar, eu falei, para de me explicar, é para você explicar na resenha. Pode parar, sai, vamos começar a gravar. O que eu fiz? Obedeci, exatamente. E usando o simbolismo é muito legal por isso. O simbolismo tem uma ciência simbólica, tem muita coisa escrita sobre simbolismo. Por exemplo, que eu falei do colérico com fleumático, né? O fogo com a água. O fogo esquenta a água, vai ferver, vai se movimentar, entendeu? O simbolismo serve para isso. O simbolismo, diferente da alegoria, o simbolismo ele já tem um significado em si mesmo, tá? E a alegoria somos nós, os homens, querendo colocar significado nas coisas. Por isso que é legal você saber disso, porque você sabe diferenciar quando você está colocando símbolo nas coisas ou quando as coisas já têm símbolo. Já tem símbolo. Já te dizem alguma coisa. Tá? Então, assim, você sabendo, depois que eu acho super interessante estudar sobre isso, é uma boa ferramenta. Você chega, o meu cliente é colérico. Você sabe que se você der mole, ele vai te... Entendeu? O meu cliente é fleumático. Você sabe que, de repente, você vai ter que empurrar ele.
né? Eu não falei do melancólico, que é o quarto, né? O melancólico, ele é introspectivo e seco. Então, assim, ele é aquele cliente que fala pouco e ele se ressente, ele é aquele que não esquece. Usando mais uma vez o simbolismo, você vê como a água, eu me adequo, né? Você vê como a água, por exemplo, você enfia a mão na água e tira, não fica marca. As coisas, difícil eu guardar mágoa. Se a pessoa faz uma coisa comigo, daqui a pouco aquela coisa passou. Eu não consigo. Logicamente, estou falando assim, uma qualidade, mas tem coisas, às vezes, me atrapalham também. Não é porque eu estou falando qualidade que... Já o melancólico, não. O simbolismo melancólico é a terra. Coloca a mão na terra e tira, fica a marca lá. É aquela pessoa que você fez alguma coisa com ela, você pode esperar que ela nunca vai esquecer. Então, é mais uma coisa. Às vezes você está relacionado com o cliente ali. Você vê que o cliente, você fez alguma coisa, o cliente sempre foi ali. E falou, não, mas aquilo que você fez, você lembra? Não sei o que. Você vê que ele guarda muita coisa. Ele retém muita coisa. Você fala, ih, tá vendo? O melancólico é muito metódico. Tem que estar tudo certinho. Entendeu? Então, assim, você vai identificando e você sabe se ele é uma coisa ou outra, que também não é um rótulo, tá, gente? Não é uma coisa assim, você é isso. Não, que até isso é uma coisa que às vezes você tem, é comum, tá? Você ter mais coisa de um temperamento, mas você tem uma coisa de outro. Tá? Você não é uma coisa só, não é um rótulo, não é um determinismo, uma coisa assim, para você, né? Não é isso, mas é uma ferramenta boa para você, porque, como eu falei, é uma coisa que nasce com a pessoa, não é ela adquire. Diferente da personalidade. Tá? Que tem, aí sim, aí também usando como simbolismo, o temperamento é uma estrutura mineral, ou seja, material, já vem com você, assim como meu cabelo é preto, né? A minha pele é dessa cor, e eu sou fleumático. Isso é feio. A gente vê, por exemplo, bebê que chora pra cacete, e bebê calminho, aquele que não sei o quê. Então, assim, você vê que aquilo ali já é o temperamento do bebê. Claro que o meio tem influência. Um bebê que está no meio de um ambiente super estressado, ele tende a chorar mais. Tá? Não é isso. Mas você vê que a criança, assim, ela já tem tem crianças que são introspectivas, você vê? Entendeu? O Alan tem filhos, eu tenho 2 filhos, quem tem filho sabe. E essa ferramenta do temperamento é muito importante para o filho. Por quê? Quanto mais madura a pessoa, menos o temperamento dela aparece. Por exemplo, aquela questão da água parada, eu já sei de mim. Então, quanto mais eu amadureço, menos eu deixo a água parar. E aí, quem vai me conhecer agora, fala assim, não, como é que você é fleumático, cara? Você acorda às 5 horas da manhã, trabalha, tem que ir lá, faz. Sou um fleumático que vinha trabalhando. Entendeu? A mesma coisa, né, acontece com você. As suas... Eu já estou na dúvida se eu amadureci. Mas aí, essa é uma estrutura mineral, usando a simbologia mineral como uma coisa fixa, tá? Que vem em você. A personalidade é uma estrutura vegetal. Por que vegetal? Porque ela desenvolve. Ela tem um crescimento, ela tem um desenvolvimento. Tá? O temperamento você educa. A personalidade, você vai passando por etapas, que é o processo de amadurecimento. Tá? Se eu fosse falar de personalidade aqui, a gente falaria muito tempo. A gente vai ter que fazer uma nova resenha, até porque a gente já estaria chegando para 50 minutos e a gente queria falar a questão dos discursos, né? Um pouquinho mais detalhado sobre matéria e forma. Exatamente. Acho que a gente nem pode entrar na questão do discurso, hein? Vamos falar. A gente deixa, de repente, uma próxima resenha, porque... A questão matéria e forma você pode falar rapidamente, aí a gente encerra. Tá. Porque a gente vai fazer uma nova rodada mesmo. Tá. Eu vou só porque ficou no ar, então o temperamento é mineral e a personalidade é vegetal. E a personalidade tem etapas. Tá? Falar duesinhas só, Alan. A quarta e a quinta, que assim... Não, cara, não tem que... Assim, não tem que parar agora não, pelo amor de Deus. Não, mas só que para falar dos 4 discursos, a gente fala de matéria e forma e depois a gente deixa os 4 discursos com outra oportunidade. Isso aí.
Vamos falar da quarta e da quinta, né, da teoria de personalidade, vamos botar assim, as camadas da personalidade, a gente passa por elas, a gente vai amadurecendo, mas elas sempre estão em nós. Eu vou dar exemplo de duas que surgem na adolescência, e que se você não se policiar, ela fica em você e acaba te atrapalhando. A quarta camada é aquela camada da afetividade. Aquela camada que você precisa de aprovação. Você precisa ser validado. Qual adolescente que não precisa ser validado? No meu caso, eu adorava, né, educação física, não fiz educação física à toa, né? Jogava handball, jogava basquete, né? Eu tenho uma altura boa. Então, qual era a minha validação? Eu queria, na aula de educação física, fazer o arremesso perfeito. Para quê? O professor me elogiar. Entendeu? Às vezes, você começa a estudar para quê? Para o teu pai te elogiar. E isso é uma coisa normal, tá? Mas se você não se policiar, você fica com essa necessidade de validação, né? Você já deve ter pensado que isso acontece. Por exemplo, vou colocar eu já vi professores chegarem para mim e falarem assim, cara, eu estou muito chateado porque fulano, eu falei isso e fulano falou o contrário da minha cliente. Ela não validou a coisa dele, sabe? Não... E ele desestabilizado, entendeu? Por quê? Porque está preso nessa camada. Isso não passa um pouquinho pela vaidade também, não? Passa, tá ligado. Porque tem... Aí a gente está falando de uma camada da personalidade que estão atreladas a vícios e virtudes. Todas, entendeu? Mas eu estou falando de uma descrição que realmente quem escuta sabe que passou por isso. Todo mundo tem como. Não é uma teoria que você fala assim, não, isso aí pode acontecer, não. Todo mundo quis ser validado um dia. Todo mundo quis. De certa forma, acaba sendo um pouco... Pode amadurecer, mas... Sempre fica aquela... O ser humano tem muito disso, né? Que aí vai da vaidade, que aí você pode... Quando você reconhece isso, se liberta um pouco disso... Exatamente. Que é uma questão de quê? De maturidade. Isso é muito a pessoa não me validou, ué, o que eu posso fazer? Eu não sei se eu fiz isso bem, Gulo, mas eu me identifiquei muito vaidoso, e aí você trouxe um olhar diferente sobre vaidade hoje, que é diferente de falar sou vaidoso, né? Não sou vaidoso, eu manifesto a vaidade. Mais ou menos isso? Seria isso? É o que você falou? É uma necessidade, por exemplo, não adianta, por exemplo, pessoa que está um pouco presa nessa camada de personalidade, às vezes não adianta ela fazer um trabalho bom. Ela quer o trabalho bom e o reconhecimento. Sim. Entendeu? Quando você está um pouco mais maduro, o reconhecimento, claro que é gostoso, né? Dá uma massagem lá no teu ego. É bom, né? Mas você não precisa disso. Se você sabe o que você está fazendo. Se você sabe, e o resultado, às vezes, o resultado foi bom. Está ali na prática, a pessoa emagreceu, a pessoa ganhou hipertrofia, a pessoa melhorou da lombar, a pessoa está ali, mas ela não te validou. E quando você... Ela não te elogiou como você queria, de repente. E quando entendeu? Você... cara, é delicado falar sobre isso, mas quando você tem, por exemplo, alunos que você precisa fazer com determinado aluno, um tipo de treinamento que não é a maneira como você trabalha. Isso acontece comigo hoje. Eu estou dando um exemplo positivo a meu respeito. Isso é uma briga, né? Porque você não entrega tecnicamente para aquela pessoa tudo o que você poderia, porque ela tem as crenças dela, mas, ao mesmo tempo, ela está fazendo algo que vai fazer bem. A gente entende que poderia ser melhor, mas ela está fazendo algo que vai fazer bem. Dentro de uma metodologia, vamos colocar metodologia, não sei se é o correto, mas dentro de uma metodologia, entre aspas, que não é a sua, a abordagem, acho que é mais legal falar, a abordagem, no meu caso, eu faço um trabalho que está fora da abordagem que eu tenho hoje. Mas a pessoa se mexe, a pessoa se distrai comigo, conversa comigo, e aquele é um momento importante para ela. Eu olho e falo, eu estou dando nem 10% do que eu poderia dar do ponto de vista físico, mas para ela está sendo 100%. É o que vale. E esse entendimento... É o que vale. Porque se a gente ficar preso, se eu ficar preso só na técnica, mas nesse caso, eu avisei a família, olha só, não está tendo esse ganho, não está tendo esse, não está tendo esse, que é o ganho que vocês esperam, não vai ter. Comigo não vai ter. Aí você tem que também ser
assumir que não é só uma questão daquela pessoa, é uma questão de você. Eu, Alan, não consigo dar para aquela pessoa, pelo meu jeito de trabalhar, o que talvez alguma outra pessoa pudesse dar. Isso... Eu não sei. É. Não sei se eu estou falando não, isso é uma bobagem, mas... Não, isso acontece muito na fisioterapia também, Ana. Porque o que acontece? Às vezes você vai tratar de um cliente. Aí... Você não falou para a galera que você é fisioterapeuta. Tá? Exatamente. Então, você vai tratar de um cliente, às vezes, aí você fala assim, cara, você não consegue chegar no objetivo ali, você não consegue zerar a pessoa. Uhum. Entendeu? Acho que mais ou menos você está falando. Então, eu já fiz isso algumas vezes. Chegar para o cliente e falar assim, pô, você não quer procurar outra pessoa? Porque eu usei todas as ferramentas que eu tinha, entendeu? Você melhorou, mas você está aqui comigo, não estou conseguindo chegar no zero. Já fiz isso algumas vezes, tá? É isso. O Alan foi pertinente o que ele puxou, que foi para um lado, para o outro polo dessa coisa, mas voltando à questão, vou dar um exemplo também rápido. Eu tinha um cliente meu de fisioterapia que tudo que eu fazia com ele, eu fazia as técnicas, e ele, quando ele voltava, eu falava assim, aí, legal? Ele falou, pô, tô ótimo. Sabe por quê? Quando eu saí daqui, eu cheguei lá embaixo, eu fiz assim com o joelho, ó, eu dei um... Aí, impressionante, deu um jeito, e ficou ótimo. Botou no lugar. Ele fez. Ou seja, e ele fez isso várias vezes comigo. Isso antes de eu ter, por exemplo, essa visão que eu tenho hoje. Dessa questão de personalidade, de afetividade, de não querer ser validado o tempo todo. E eu ficava quieto. Eu não, até pelo meu jeito introspectivo, talvez outra pessoa pudesse até explodir e falar, pô, mas vem cá, eu faço tudo aqui em você, e no final você dá um trancozinho no teu joelho, é o que melhora? Tipo assim, você via que a pessoa, ela que não sei se ele queria, qual era a finalidade dele, talvez seria a validação para ele. Ele queria, é o ego dele com ele. Para ele mostrar que ele fez alguma coisa. Mas eu, depois, ainda mais entendendo isso, eu vi que o que eu fiz foi o mais certo, realmente, ficar quieto. Ficar quieto, porque ele está comigo até hoje. Entendeu? Não está comigo agora porque tá na serra lá, refugiado. Mas assim, entendeu? Então, assim, não precisa ser validado, tá? Essa camada 4 de você... Mas é o que você está falando de validação, é um período de amadurecimento para não precisar ser tanto validado, né? Eu acho, será que a pessoa zera 100%? Eu tenho minha dúvida em relação a mim, se eu conseguir zerar. Porque, no fundo, é claro que eu não ficava satisfeito. Você não fica satisfeito, né? Essa é a verdade. Mas aí você tem que ter o discernimento de pensar, de analisar, né, racionalmente, e falar assim, ué, vem cá, mas eu não melhorei ele? Você não sabe, assim, ele falou essa coisa do tranco, mas eu sei que não foi. Ou que, de repente, né, vamos botar assim, até ajudou, de repente, pode ser, vamos botar aqui. Se autovalidou você. Vamos botar exatamente. Vamos botar que o tranco ali tem alguma eficácia na coisa, entendeu? Mas ele fez isso outras vezes, então, pô, assim, de repente, ele foi um mago, né? Tipo... Mas o que é legal nesse caso, e isso a gente observa muitas vezes, né, Guru? E isso dá resenha pra caramba, daqui a pouco a gente está aqui, o cara, você está fazendo, o que eu ia falar? Você está fazendo um trabalho ali, e ele acredita que é o que ele faz, mas ele volta em você. Olha só, eu fui lá, estalei meu joelho voltou no lugar. Você, Gulu, tem nada a ver com a melhora do meu joelho. Não, mas eu voltei aqui hoje, tá? Exatamente. Em outras horas, por exemplo, ele já foi ortopedista, ele me falou. O ortopedista também me mandou mensagem, seu cliente elogiou muito, isso aqui. Então ele já fez elogios também. Mas é por isso que eu acho, é por isso que a gente tem que ver, por exemplo, nesse exemplo, é a questão dele. Não é minha, entendeu, Alan? É dele. Ele quis fazer aquilo, ele tem as questões dele. Por isso que a gente fala assim, cada ser humano é um universo, realmente não é um jargão, tá? Cada ser humano é um universo, e a dificuldade de a gente estudar o ser humano é porque, assim, quantos universos tem, Alan? A gente não consegue nem estudar um. Então, para o estudo, a gente tem que ter um N, né? Nossa Senhora. Então, quantos universos teriam que ter para a gente poder chegar a uma conclusão?
Entendeu? Não dá, assim, não dá. E o ser humano, assim, ele é muito, muito particular, né? Por mais que a gente tenha muita coisa, a gente tenha a nossa essência, né? Eu vou usar uma linguagem filosófica, a gente tem a nossa essência, que é você olha para um ser humano, você vê que é um ser humano. Mas a gente tem substâncias diferentes. Então eu vejo o Alan um ser humano, mas eu vejo que ele não é igual a mim, totalmente. Ele tem a essência de humano. Então é essa dificuldade, né, que a gente pode ir para a matéria e forma, que assim, a matéria, né, no caso a essência, o que eu posso ver do Alan, estudar a altura dele, o peso dele, a cor do cabelo, isso tudo a gente pode, né, estudar de uma forma bem precisa, né, com até várias escadas decimais. Agora, estudar a forma dele, né, aquilo que eu falei, o quanto o Alan é honesto, o quanto o Alan, como é que eu vou estudar o amor que ele sente pela esposa dele, pelo filho dele, né? Como é que eu vou e mais, como é que eu vou abarcar essas coisas juntas? Porque não adianta, eu vou falar só sobre a honestidade dele, não tem como. Então eu vou ter que abarcar várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente entra no seguinte processo. O que a gente espera do conhecimento? A gente espera um conhecimento que a gente tem uma certeza absoluta. É isso que a gente busca, né? A ciência está buscando, na verdade, encontrar resoluções, encontrar, basicamente, quanto mais certeza tiver, melhor. Então a gente coloca, vamos botar assim, hipoteticamente, né? A certeza, a ciência, uma verdade absoluta, lá em cima como 100%, como o sol que nasce todo dia, a água que ferve. Tem mais algum exemplo? Eu fico preso uma coisa assim muito... que você não tem como... Que você coloca... Não conseguir, que eu estou viajando no que você está falando. Que você coloca num experimento e todas as vezes que você faz esse experimento dá o mesmo resultado. Não é isso que a gente espera? Um tipo de conhecimento desse? A gente espera que a gente vai testar isso. Tem certas áreas que a gente conhece, a gente sabe que a engenharia é bem exata, né? Meu pai é engenheiro calculista, eu, né, cresci com meu pai, cara, as plantas, antes do AutoCAD. Então, assim, tem muita exatidão ali. Só que, aí eu estou falando, vamos botar assim, lá em cima, né, essas ciências exatas, engenharia, e botar no polo de baixo, a gente coloca o ser humano, que é esse universo que eu falei, que é um infinito de particularidades. Uma tendo que se articular com a outra. Então, como a gente quer um conhecimento bem exato e o ser humano é bem particular, é bem singular, a gente fica no meio disso tudo. O nosso conhecimento, a grosso modo, principalmente da educação física, ele está nesse ínter. Logicamente, por que ele não está lá no ser humano, lá no universo? Porque a gente estuda, justamente a gente está chegando, então a gente começa a elevar esse nível de veracidade, vamos dizer assim, do conhecimento. Só que o profissional de educação física, na minha opinião, ele tem que saber que esse conhecimento 100%, essa resposta exata, como tem uma engenharia, um cálculo de um pilar de uma vida, eu até brinco com meu pai, né? Porque se você for prestar atenção numa estrutura de engenharia, você que recebe carga axial, você pode comparar com a nossa estrutura, que a gente também recebe. Só que a nossa estrutura é viva, né? Nossa estrutura, a gente não pode aprender. Não é só o recado é essa, o recado final de matéria e forma é essa. A ciência exata, ela tem essa exatidão porque ela trabalha a matéria. Quando você vai trabalhar na forma, você não tem essa exatidão. Aí o que é a forma da educação física, né? Vamos lá. Qual vai ser o comportamento de um tendão patelar depois de tantos dias, tantos meses fazendo tal tipo de treinamento para aquela pessoa específica, com tal idade, com tal histórico? Gente, não vai ter uma resposta exata. Naquele espectro, né, de singularidade total e de exatidão total,
A gente não vai ter essa resposta do que fazer com o nosso cliente nessa exatidão total. Não tem. Entendeu? Então a gente vai ter que cruzar vários dados, né? Botar assim, idade, histórico do joelho, uma série de coisas, se ela já fez atividade física, se o joelho é assim, assado, fazer a avaliação, saber como aquela pessoa está, como a gente está falando, psicologicamente, se ela chegou ali com medo, se ela tem muita dor, qual o tipo de dor dela, se essa dor... Enfim, é muita coisa para a gente achar que a gente vai ter uma resposta exata. Você está fazendo, sem querer, a gente não combinou, Uhum. A gente está caminhando aqui para o final, você está fazendo um gancho para a resenha do Amoroso, que é o quarto episódio. Sobre o determinismo, né? Que isso. Fala do mecanicismo. Exatamente, determinismo, mecanicismo. É isso aí, porque se você está nesse... o entendimento, eu estava falando antes, parece que quando você joga você para uma resposta que não é exata, parece que joga para uma coisa muito abstrata, né? Num campo, num limbo muito... Mas, assim, para mim, isso para mim, eu tenho uma percepção de uma beleza nisso. Assim, eu vejo isso uma beleza, realmente, entendeu? É uma arte, realmente. Assim, justamente traz para a gente essa questão de que você está ali, o olhar para o teu cliente. É olhar para ele. Não só para a ressonância magnética, né? Aquela coisa do... Uma coisa que eu não toquei... Vocês já perceberam que é muito comum? Você percebe as pessoas falando assim, eu fui no médico tal, gostei dele, né? Eu fui com a cara dele, senti confiança nele. Você vê que todas essas coisas que elas estão falando, que é muito comum, nada disso é material. Nada disso a pessoa pode comprovar. Como é que você vai comprovar, né, que ele é muito legal? Pô, é muito legal, gostei muito dele, senti muita confiança. Aí o amigo vai lá e acha o cara um chato. Chato, entendeu? Um cara... Então, assim... São essas nuances do comportamento humano que, né, eu espero que a gente tenha dado uma... Você... Tem muita coisa para falar, porque às vezes a gente está aqui realmente no improviso, né, batendo um papo, estamos batendo um papo. Até porque, senão, a gente até determina o que a gente quer falar, mas a gente quer falar em forma de resenha. De forma de resenha, a gente fatia as coisas, né, você vê. Mas você me fez, antes da gente encerrar, você me fez lembrar de um artigo aqui muito interessante, só voltando aqui no que o Guru está falando. Vamos botar um artigo no meio, é bom também, que a gente põe num contexto científico, porque a gente fala de matéria, aí o trabalho viu, descreveu, não sei o quê. Em 2005, tem um trabalho do Medicine Science Sport Exercise, o nome da autora é Monica Rubel, e eu lembrei agora, ela com outros autores, obviamente, e eu posso errar aqui, mas eram 243 mulheres e 342 homens, ou o contrário. Pode ser que tinha mais mulher do que homem, não lembro agora. Eram várias áreas diferentes dentro dos Estados Unidos, treinando tríceps. Eu não lembro se tríceps e bíceps, a tríceps eu tenho certeza. Padrão normal, 3 séries ali de 6 a 12, 2 exercícios, dá 6 séries no total. No final do estudo, normalmente o que o estudo faz? Um estudo mostra a média. E a média do estudo mostra um ganho médio em torno, se eu não me engano, de 30% de força e 10% de hipertrofia em muito. Eu acho que é de 2005, eu li esse estudo em 2008. A chance de eu errar, o detalhe para cá, mas o contexto geral eu não vou errar, o que importa. Tá. O contexto geral é o seguinte, há um aumento de força na média, há um aumento de hipertrofia na média, tanto para homens quanto para mulheres, mas eles fizeram separações, como era muita gente. Teve gente que diminuiu a força, teve gente que aumentou 200% da força, teve gente que hipertrofiou, teve gente que não hipertrofiou. As respostas são muito variadas. E aí, o que os estudos em geral mostram para a gente? Mostram a média. Então, até por isso, tem um detalhe aqui que eu vou entrar numa seara aqui perigosa. Até por isso, há que se tomar cuidado quando o estudo também não mostra resultado. Porque dentro do não resultado, pode ser que algumas pessoas tenham tido resultado. O resultado não é dentro de uma melhora ou piora.
um estudo que mostra que não houve nada, que não aconteceu nem melhora nem piora, pode ser que lá dentro, com aquela intervenção, e isso tende a acontecer, tem uma pessoa que melhorou e tem uma pessoa que piorou, e na média as pessoas não tiveram nenhum tipo de resultado para nenhum lado. Isso é muito doido, isso mostra o quanto é complexa a questão do universo humano que você Exatamente. muito bem falou aí. Então, muitas vezes, porque a gente analisa estudos científicos, eles têm as análises estatísticas super desenhadas para poder não ter equívoco, para poder atingir a maior parte da população. Você falou muito bem. É complicado isso pra caramba. Eu de uns anos para cá, eu uso uma técnica, né, que eu passar para vocês com o maior prazer, quem quiser aproveitar, que é o seguinte: eu tento, quando eu vou... não é muito, né? Porque como eu tenho alguns clientes de muitos anos, então, assim, mas eu tenho, hoje em dia, por exemplo, eu perdi alguns alunos na pandemia, então, hoje em dia, acho que eu tenho uns horários, eu trabalho em uma instituição que tem um horário fixo, uma outra área, na educação física, mas não na musculação. Então, eu tenho, vamos dizer, hoje em dia, uns 2 horários que eu poderia colocar clientes, tá? Eu trabalho bastante, mas se eu quisesse, eu colocaria 2. Então, quando eu tenho algum cliente novo, eu uso uma técnica que é o seguinte: eu vou fazer o primeiro atendimento com a minha cabeça o mais limpa possível em termos de técnica. Eu não vou pensando em nada. Então, conforme a pessoa vai falando comigo, aí eu vou abrindo janelas, entendeu? Eu tento fazer um exercício de limpeza da mente para poder escutar melhor aquele cliente, saber realmente, já começar, assim, desde já pegar, de repente, saber qual o temperamento, se ela é tímida, o que ela quer, se ela, entendeu? E qual o objetivo dela, e se é alguma lesão, o que ela... Pô, se for falar em lesão, então, cada vírgula é importante. Cada vírgula é importante, porque às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, já conversei com o ortopedista, eu falo isso com a cliente, falo assim: olha, porque o cliente tem muito que falar assim: eu não vou falar isso com o médico, não, então não quero falar isso para você, não, a maior besteira do mundo. Quando ela vai falar, às vezes você mata a charada com aquela besteira que ela vai falar. Então, porque às vezes é um vício você. A pessoa fala assim: vem aí uma cliente aí que está com uma lesão no joelho. Porra, aí você já, entendeu? Quando você fala assim: é patela, aí você já começa a lembrar de tudo que pode ser de patela. Não, esquece. Escuta cliente. Entendeu? Escuta o cliente. Depois você vai ver o que você vai lá no teu arsenal de conhecimento, e aí você vai linkar. Tentar fazer esse exercício vai lá fazer a anamnese realmente como um ser humano. Claro que você é técnico, que você tem conhecimento, mas muitas vezes você sabe que acontece isso. A pessoa fala uma coisa que tem tal lesão, você já lembra no artigo tal. Porque é aquilo, e você não está vendo. Você tem que esperar, calma, deixa eu ver, aonde que é a dor? Estou falando isso de dor, mas que seja o cliente de educação física assim: eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero hipertrofia, eu quero condicionamento físico. Você tem que prestar atenção no que ele fala. Você tem, né? Mas você tem, já. É uma técnica minha que eu uso que tem me ajudado bastante. Isso é bacana, Gulu. Acho que essa dica de limpa a caixa. Eu vou te falar que eu roubei isso. Um cara famoso, chama Rickson Grace. Ele falou que ele fazia isso, uma entrevista que eu vi dele há muitos anos atrás, que como na luta, né, como num jogo de futebol, como no atendimento, você não sabe para onde a coisa vai. Por que você vai com uma estratégia tão fixa, com coisas tão, né, tão pré-determinadas? Eu acho que é uma dica fantástica. E nem é o ineditismo, né, cara? Assim, você chega lá, o cliente fala uma coisa, você tem que, na minha opinião, você tem que reagir de acordo com o que ela fala. E a pessoa se sente muito envolvida naquilo, porque ela percebe, assim, é muito comum você estar falando com uma pessoa e você olha para ela, você tem certeza de que ela está pensando em outra coisa. Ela não está te escutando. Ela não está te escutando, ela está pensando em outra coisa. E quando você acaba, ela já manda alguma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. Isso todo mundo percebe. Então, o cliente percebe. Então,
olha para o cliente, escuta tudo que ele quer falar e responde em cima do que ele falou. Bacana. Isso é para mim, isso é uma dica importante demais para a galera. A mente aberta e você está falando de uma maneira um pouco diferente. O que eu aprendi também, enquanto provisionado ainda, quando eu comecei provisionado a estudar, que eu entendi que não adiantava eu querer aplicar o que eu estava aprendendo, porque Exatamente. Você trabalha, você imagina, provisionado a gente trabalha com nada. Porque dá uma vontade, né, mano? Você lê um artigo, sente uma coisa legal, você quer... Imagina o seguinte, Lulu, eu trabalhava com nada, eu trabalhava com peito, costas, ombro, tríceps, bíceps, perna. Não é coisa, perna e membro inferior todo. Era isso que eu trabalhava. Aí você vai lá, esse aqui é para peito. O que é peito? Né? O que é bíceps? Não tem noção de braquial, braquiorradial, bíceps braquial, não tem noção. Até porque a gente vê já tem alguns anos, né, que assim, a gente vê que a biomecânica não pode ser uma biomecânica fracionada. Não, mas nem isso que eu estou falando. Estou falando lá de trás. Eu não sabia o que era um braquiorradial. Não sabia o que era um bíceps. Não sabia que existia o braquial. Deltoide, anterior, posterior, manguito rotador, Deus me livre. Aí, de repente, eu descubro que essa parada existe. O que acontece quando eu chego na academia na segunda-feira? Eu quero colocar tudo que eu descobri numa aula que eu tive sábado, enquanto provisionado, eu quero colocar em prática na segunda-feira. E eu percebi muito rápido, tomando porrada, que não ia resolver. Eu precisava escutar o que a pessoa estava me falando. Para dentro do que ela estava me falando, eu gerar um treinamento que fizesse ela querer estar ali comigo. E o que você está falando, para mim, é a mesma coisa de uma maneira didática diferente. Exatamente, que as coisas se encontram. A minha esposa é arquiteta, né? Então, ela vai, imagina se ela for na casa de um cliente e não escutar para o cliente fazer a coisa Putz! Tem cabimento? Ela, por mais que ela seja estudiosa, tudo, ela chegar na casa de uma pessoa, imagina você na casa da pessoa e uma outra pessoa decidir o que você quer. Entendeu? Então, a mesma coisa do cliente, assim, a mesma coisa, fala assim, o cliente chega e fala assim, eu quero fazer isso, quero aquilo, não, vamos supor, olha só, cara de 60 anos, vou dar um exemplo, cara de 60 anos, funcionário público, o cara quer, olha, eu vim fazer atividade física aqui, eu nunca fiz, sinto, aí o cara, irmão, já sei, não sei o quê, vou tacar, supino, aonde foi que o cara falou que ele queria melhorar peitoral, que ele queria fazer não sei o quê? Você não escutou o cara. Não escutou, exatamente. Você está querendo botar sua vontade de colocar o que você quer, na verdade. Resumindo, né? Resumindo, é por aí. Vamos para a parte final? Sabe o que aconteceu? 1:17, a gente está resenhando mesmo aqui, esqueceu que está gravando. Embora esteja olhando para lá. E aí, vamos, chegou o momento. Vamos garantir, que a gente vai fazer uma próxima, que a gente pode destrinchar mais sobre temperamento, sobre personalidade, sobre outra coisa, sobre autoconhecimento, que a gente acabou não falando, tem coisas legais de autoconhecimento. Mas... Encerra para mim, finaliza que eu aquele recado final aqui de operação, mas a finalização é eu queria deixar um recado final bem simples, assim, uma coisa bem descontraída mesmo, que assim, como a gente estava falando de comportamento humano, é um apelo assim pelo bem mesmo da educação física, pela evolução da educação física, né? Que a gente cada vez mais abraça a nossa profissão, que a gente cada vez mais atenda o nosso cliente com satisfação, com vontade de fazer um serviço mesmo para a sociedade, né? A gente, no final das contas, claro que todo mundo quer pagar as contas de casa, quer viajar, mas nós somos profissionais da saúde. E que, na maioria das vezes, da saúde mesmo, né? Porque fisioterapeuta e médico, na maioria das vezes, o cara já chega lá ferrado, né? Prevenção mesmo poderia ser nas três. Prevenção em fisioterapia e prevenção na medicina. Mas quem trabalha realmente com prevenção, ou seja, com saúde, somos nós. E esse é um grande passo que a Movement está dando, de trazer esse papo para cá, para que a gente evolua como profissional, todos nós. Não tem essa coisa, né, Alan, de
de disputa, de reserva de mercado, vamos melhorar todo mundo na humildade, tentando. É que eu faço assim, olha, sempre foi uma coisa que eu também não comecei desde cedo, né? Mas hoje em dia, já há muitos anos, o cliente não pode hoje, eu troco para amanhã, eu faço o que eu puder. Nem sempre foi assim. Às vezes você fica, né? O cliente troca um dia, você fala assim, não vou atender mais não, chega, não sei o que, né? Cara, assim, vamos tentar ser o máximo possível, assim, realmente, né, cordial, com, assim, solícito, porque realmente a gente tem um papel na sociedade muito grande, muito grande. Isso para mim, é um estímulo, entendeu? Para a gente cada vez trabalhar melhor. E eu acho que essa ferramenta, tenho certeza que essa ferramenta do comportamento humano, a gente vai elevar muito o nível da educação física, a ponto que, assim, das pessoas que realmente existem estereótipos, né? De realmente o nosso estereótipo ser assim, ó, você contrata um personal, você vai ter um cara, né, que vai te atender ali com toda a educação, postura, boa técnica, né? Só fazendo um adendo final, olha, gente, universidade, até para fazer assim uma coisa sobre o comportamento humano, universidade, o nome já diz universo, vem de universo, não é para a gente estudar só técnica, né? Um curso técnico é diferente. O que a gente está acabando fazendo com a profissão é transformar na profissão técnica. É isso. Né? E nós somos universitários. Quer dizer, a gente tem que entender de tudo, né? De tudo que tange a nossa disciplina. A gente não vai fazer obra, né? O exemplo da engenharia não é o nosso caso, mas tudo que tange a nossa disciplina a gente tem que saber. O comportamento humano, total. A nossa disciplina, total. É isso, Guru. Maravilha. Beleza, a gente quase não se empolgou. Galera... Ainda fica com aquela vontade de a gente quero vai, mais, né? Só, infelizmente. Infelizmente vai ter que desligar. A gente vai continuar conversando aqui, mas a gente faz um próximo episódio. E a gente sinceramente, humildemente, a gente sabe que nós mesmos temos muito a melhorar na nossa resenha, na nossa forma de passar o que a gente quer. Senhora. Porque a gente realmente está se preocupando com isso, a gente está estudando sobre isso. E nem sempre a gente vai conseguir passar da melhor forma. A gente está se esforçando. O esforço, tá? Então, peço aí para vocês continuarem com a gente, né? Um pouquinho de paciência com a gente, que a gente vai chegar, tem muito conteúdo legal. O que a gente falou aqui é uma resenha, né? É um grão de areia, é uma coisa para... Mas vem mais coisa aí, né? Vem mais coisa aí. Aguardem e confiem. Episódio 2 com Luciano Cardoso. Fera. No ar, não sei se amanhã, mas é o próximo episódio. Guru, muito obrigado, cara. Sensacional conversar contigo. A gente vai continuar aqui no que seria o making off. Galera, um abraço. Obrigado para quem ficou até agora. Fechando.